E será que realmente os dividendos da Petrobras entraram no radar logo agora que a empresa está definindo a data do seu balanço do quarto trimestre do ano de 2023? E é muito importante a gente compreender o planejamento estratégico da companhia para os próximos 4 anos. Na verdade, 2024 até 2028 mais. Mas é claro, vou trazer aqui até mesmo mais uma visão a respeito dos pagamentos da Petrobras, mas sempre pautado nos próprios documentos da empresa, e é por isso que o planejamento estratégico é tão importante. A gente precisa sempre basear as análises em cima de documentos oficiais e de números verídicos também. Caso contrário, podemos criar expectativas irreais sobre as companhias. Bem, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, sobre os potenciais da empresa, perspectivas e também a possibilidade dos dividendos extraordinários que a empresa pode fazer com base no seu caixa e também nos seus lucros atuais. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui nesse vídeo, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. A Petrobras trouxe o seu plano estratégico 2024-2028+. E aqui, importante destacar o aumento nos investimentos que a empresa quer fazer de 2024 até 2028, com um capex total de 102 bilhões de dólares, onde fica muito claro que a empresa está investindo mais em exploração e produção, depois em refino, transporte e comercialização, gás e energia de baixo carbono. Observem aqui a relevância agora no capex total da companhia e 3 bilhões no corporativo. Na carteira que está em implantação, ou seja, a empresa já está fazendo efetivamente isso aqui, gira em torno de 91 bilhões de dólares. E na carteira de avaliação, ou seja, a empresa ainda não começou a implementar e que está relacionado justamente a gás e energias de baixo carbono e também refino, transporte e comercialização, somam 11 bilhões de dólares. Especificamente, no ano de 2024, a empresa vai investir 18,5 bilhões de dólares e já tem comprometido 94%. Para o ano que vem, vai ser o maior investimento de 21 bilhões de dólares, ou seja, em 2025, e já tem comprometido 83%. Sendo que a empresa está inclusive aumentando aqui a participação em exploração e produção. No que a empresa chama de nossa proposta de valor, notem que o foco na disciplina de capital, a empresa inclusive destaca a distribuição do valor gerado por meio de dividendos e buybacks, ou seja, a recompra das próprias ações. Elemento esse que foi recentemente incluído na política de remuneração aos acionistas da Petrobras e que eu trouxe também aqui no Ativo Virtual. Sendo que nos próximos 5 anos deste plano, a empresa já destaca suas fontes e usos de caixa também. Considerando 2024 a 2028, a empresa imagina gerar um caixa entre 180 e 207 bilhões de dólares, lembrando, este período aqui, sendo que a empresa pretende distribuir em dividendos 40 a 45 bilhões de dólares, já incluindo o seu programa de recompra de ações e os que a empresa ainda vai abrir. Sendo que ela também já está enxergando uma possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários com potencial de 5 a 10 bilhões de dólares. Só que para alcançar isso, a empresa tem algumas premissas nesse período, ou seja, o preço do barril do petróleo, ou seja, o Brent, em dólares, no mercado internacional, no ano de 2024 não pode ficar abaixo de 80 dólares. 2025 não pode ficar abaixo de 78, 2026 não pode ficar abaixo de 75, 2027 não pode ficar abaixo de 73 e, por fim, em 2028, não pode ficar abaixo de 70 dólares o barril. Além disso, a taxa de câmbio, ou seja, o real contra o dólar, ele não pode ficar abaixo de R$ 5,05 no ano de 2024 até uma queda de R$ 4,90 no ano de 2028. Então, atendendo a essas premissas aqui, a empresa consegue cumprir com esses pagamentos e, obviamente, também os fluxos de caixa de investimentos e demais aqui. Bem, e sobre essa matéria aqui especificamente que saiu na Inteligência Financeira sobre os dividendos extraordinários que podem estar entrando no radar agora que a Petrobras definiu o balanço do quarto trimestre do ano de 2023. Na verdade, a Petrobras trouxe esse documento. Petrobras informa sobre resultado do quarto trimestre do ano de 2023 no dia 1º de fevereiro de 2024, informando que ela vai trazer seu relatório de produção e vendas relacionado ao último trimestre de 2023 agora, no dia 8 de fevereiro. Além também do seu relatório de desempenho financeiro no dia 7 de março. E como já tinha mostrado aqui no canal, o Ativo Virtual consolida esses resultados das empresas no calendário de resultados, aqui informando os próximos resultados que estão confirmados ou previstos das empresas. Basta vir aqui no menu Ferramentas, Calendário de Resultados. A Petrobras informou aqui que vai trazer seus resultados no dia 7 de março, logo após o fechamento do mercado.
Aqui, primariamente, a empresa está fazendo a divulgação em forma de relatório, porque no próximo dia 8 de março, às 10h30 da manhã, a empresa vai fazer sua teleconferência, que é quando a empresa faz a apresentação através do seu corpo de alta gestão para o mercado e para os acionistas também. Sendo que, recentemente, a Petrobras já teve uma valorização de 10% apenas no ano de 2024, uma valorização de 12 meses que passa dos 100%. E, na verdade, passa mesmo. Chega a passar aqui dos 113% nos últimos 12 meses. Ainda assim, com um PL fantástico de apenas 3,91 nesse múltiplo que é o preço dividido pelo lucro. Basicamente, o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses somados aqui. Então ele mede quanto que o mercado está precificando as ações de uma empresa. E a Petrobras é uma das empresas mais baratas da Bolsa de Valores, considerando sua capacidade de geração de lucros. E o PVP não deixa dúvida, a empresa está 39% acima do que ela vale no papel. Ou seja, ela está mais cara do que a soma dos seus ativos para formar o seu valor patrimonial. Dividend yield de 17,54%. Mas será que a empresa consegue pagar mais dividendos do que esses aqui? Esse é o ponto que essa matéria aqui também está tratando. Afinal de contas, a Petrobras ela continua sendo uma das ações mais recomendadas da Bolsa de Valores e ela está sendo recomendada por várias casas de análise para fevereiro de 2024. O próprio BTG Pactual está enxergando aqui as ações PETR4 como sendo uma opção justamente para quem busca o pagamento de proventos. E o Banco do Brasil Investimentos destaca as ações da empresa em sua seleção fundamentalista. Então tem tanto a avaliação técnica quanto também a avaliação fundamentalista apontando para as ações da Petrobras com recomendação de compra. Mas ponto de atenção aqui, apesar de ser impossível de dizer que as ações da Petrobras estão caras justamente por conta dos seus fundamentos e da sua capacidade de geração de lucros e como vimos, um planejamento estratégico excepcional para valorizar os acionistas, inclusive com um programa de recompra de ações e deixando muito claro como que a empresa vai fazer pagamento de dividendos, é inegável, a empresa está na sua máxima histórica e com isso sem muitos critérios técnicos para poder dizer até que ponto essa empresa pode valer nas suas cotações. No entanto, vamos observar aqui o médio prazo, ou seja, o semanal. Observando que, nesse gráfico de uma semana, cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E assim, fica mais fácil a gente observar as tendências de médio prazo, justamente porque a maioria da comunidade do ativo virtual tem interesse de investimentos para o médio prazo até longo prazo. Então, inegável que desde o último topo, que foi na semana do dia 17 de outubro de 2022, as ações da empresa fizeram algumas correções, mas depois disso, simplesmente decolaram no mercado, valorizando desde esse último topo mais de 58%. Na verdade, aqui quase 59%. Então, como a gente pode ver uma sombra na última semana da Petrobras, existe espaço para a gente observar as cotações fazerem uma pequena correção, pelo menos, até a próxima linha de suporte. Se ligarmos o script exclusivo da Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, fica muito fácil de observar, R$ 37,48. Então, essa faixa de preços aqui é o que podemos chamar de um suporte para essa possível correção das cotações da companhia, abrindo espaço para que o mercado tenha mais tempo, mas sem ter uma reversão de tendência. Uma reversão de tendência seria realmente perder esse fundo anterior. Alerta feito, vamos entender a análise do BTG Pactual. Na visão deles, a Petrobras deve continuar superando seus pares em 2024, vendo a Petrobras oferecer uma combinação muito atraente de múltiplos e potencial de expansão também desses múltiplos, à medida que os principais riscos continuam a diminuir. E observe como foi importante eu ter trazido questões mais fundamentais primeiro, passamos também pelos indicadores fundamentalistas, observando a análise técnica, para então ler este parágrafo aqui. Sem isso, fica realmente complicado de entender o que o BTG Pactual está dizendo de múltiplos atraentes e potencial expansão desses múltiplos também. E se você não entendeu, recomendo que você volte um pouco o vídeo para entender e depois prosseguir a partir daqui. Além disso, eles também estão enxergando um forte nível de produção e uma sólida governança corporativa que deve sustentar também uma geração de fluxo de caixa forte para o acionista no ano de 2024, permitindo inclusive que a Petrobras pague dividendos atraentes. E é claro, realmente estamos vendo isso. A empresa está investindo muito e tem seu plano muito claro, mas ela também está enxugando onde ela pode, mas entregando muitas plataformas e outros meios de aumentar sua produção. E é por isso que, se por acaso vocês quiserem, eu trago também
um vídeo de análise para a gente entender o relatório de produção e vendas da empresa e ver se ele realmente está contemplando tudo que o mercado espera para confirmar os pagamentos de dividendos. Que, aliás, o BTG Pactual estão estimando que a Petrobras poderia pagar 3,6 bilhões de dólares em dividendos ordinários. Em outras palavras, isso aqui é o lucro recorrente da empresa sendo revertido em pagamento de dividendos para os acionistas. E isso só os resultados do quarto trimestre do ano de 2023, o que vai equivaler a 3,4% de dividend yield. E a empresa ainda pode pagar outros 12,2 bilhões de dólares no ano de 2024. Ou seja, se somar os resultados do quarto trimestre com o que ela pode pagar no ano de 2024, a empresa pode chegar a praticamente 16 bilhões de dólares de pagamento de dividendos para os acionistas. Lembrando que isso casa muito bem com quem assistiu esse vídeo aqui há mais de um mês atrás que eu tinha trazido com essas previsões. Vídeo um pouco longo, mas é como eu sempre falo. Para quem quer entender realmente como as empresas funcionam, não tem como aprender em 10, 12 minutos. Então vejam que é um vídeo de mais de um mês atrás falando exatamente a mesma coisa. Só que com a diferença que há um mês atrás as cotações não estavam nos preços que estão agora. Agora tem uma outra parte, uma parte bem interessante, que são os dividendos extraordinários, que poderiam alcançar 7,1 bilhões de dólares, ou seja, um dividend yield de 6,8% e ainda por cima 4,3 bilhões, quarto trimestre e 2024. Então, combinando os ordinários e extraordinários, a Petrobras poderia pagar até 19,4 bilhões de dólares em 2024, que é o ano calendário, ou seja, o ano todo, alcançando 18% de dividend yield. Só que notem, essa aqui é uma avaliação muito otimista do BTG Pactual e eles mesmos reconhecem isso, dizendo: reconhecemos que não é óbvio que a companhia distribuirá todo o seu potencial extraordinário. Até porque também já trouxe várias matérias aqui no canal falando sobre a intenção da Petrobras de reduzir o pagamento de dividendos para investir em outros setores, como por exemplo de energia renovável e muito mais. Eu já trouxe aqui no canal também as intenções da companhia até o ano de 2028. Mas o BTG Pactual permanece confiante de que há espaço para remuneração em caixa que exceda sua política de distribuição, que é de 45% do fluxo de caixa menos o CAPEX. Já na visão do Banco do Brasil, a companhia segue apresentando bons resultados operacionais e financeiros, se aproveitando dos investimentos que realizou visando reduzir os custos de extração graças ao ganho de escala e novas tecnologias. As plataformas, que eu trouxe aqui no canal também explicando sobre elas, e muitos outros fatores que contribuíram para essa eficiência toda da Petrobras. E recentemente a empresa divulgou seus dados de reservas, indicando bom índice de reposição. Então, para o Banco do Brasil Investimentos, a tese de investimento deles combina um robusto plano de entrada de novas plataformas com um menor patamar de alavancagem, além também de ter uma regra de dividendos alinhada aos principais peers globais, ou seja, são as empresas também do mesmo setor, pagando 45% do fluxo de caixa livre. E de acordo com o plano estratégico de 2024 a 2028, o foco da empresa no pré-sal, junto com a regra de endividamento abaixo dos 65 bilhões de dólares e as políticas de dividendos e também dos preços, se mostram menos desfavoráveis do que parte do mercado esperava. Afinal, vem uma pressão muito forte, político-econômica inclusive, dizendo para a Petrobras reduzir o pagamento de dividendos. E o que muita gente me pergunta aqui no canal sempre que eu trago empresas que têm mais de um ativo: qual é a melhor ação para se investir neste momento? Bem, antes de responder isso, é importante compreender por que as empresas têm mais de um ativo, por exemplo. As empresas que estão inscritas no segmento de novo mercado da Bolsa de Valores, significa que elas têm o mais alto padrão de governança corporativa. E com isso, ela só vai ter as ações ordinárias, não tendo a possibilidade de ter ações preferenciais ou unit, por exemplo. Mas no caso da Petrobras, apesar do seu alto nível de governança, ela não está inscrita no segmento de novo mercado. Então ela tem as ações ordinárias e preferenciais. E nesse caso, não tem dúvida nenhuma, as ações preferenciais são as ações mais baratas e mais descontadas nesse momento, olhando os indicadores, por exemplo, atrelados ao preço, que é o PL, o PVP e o Dividend Yield, mostrando claramente que a empresa está mais descontada com suas ações preferenciais. Além também das ações PET-R4 serem as mais líquidas do mercado. Mas se você estiver preocupado com o tag along, nesse sentido você não precisa se preocupar, porque tanto as ações ordinárias quanto preferenciais têm tag along de 100%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito da Petrobras e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.